do autismo, e aquilo que foi feito, primeiro por Kahneman e Hans Asperger, depois resumido e trabalhado de outra forma por Lord, foi justamente olhar para as manifestações do comportamento, daquelas que são visíveis para quem olha com atenção. E olhando com atenção, as pessoas como Asperger, Kahneman, Lord apontaram para aquilo que se via mais descaradamente. E que se via mais descaradamente, sobretudo, nas crianças. Nas crianças, pequenas crianças. Eu acho que esta questão das crianças e do autismo tem sido um pau de dois bicos em relação ao autismo. Porque, por um lado, ajudou a compreender muitas coisas, por outro lado, criou uma série de preconceitos e uma série de ideias que nos têm vindo a criar alguns engulhos, nomeadamente, porque só há muito pouco tempo se chegou a uma conclusão que o Museu de La Palice já tinha chegado há muitos anos, é que não é por fazer 18 anos que nenhuma pessoa com autismo deixa de o ser. E, portanto, se nós temos pessoas escritas por Kahneman, essas pessoas foram adultos e foram idosos. E entre nós temos idosos com autismo, entre nós temos adultos com autismo. E aquilo que eu hoje sei, e aquilo que eu hoje estudo, e aquilo que eu hoje, digamos que é o meu trabalho de investigação, tem a ver justamente com os adultos. Porque olhando para os adultos, nós temos um sistema nervoso que já está maduro, que não está em mudança constante, que não está em evolução, que está de alguma forma mais estável, está de alguma forma mais sedimentado. E nesse sentido, nós conseguimos perceber, se calhar, um pouco melhor de qual é que podemos ter uma abordagem um bocadinho melhor do que é, de facto, a essência das perturbações do espectro do autismo. Como eu vos dizia no início, as perturbações do espectro do autismo eram olhadas como uma série de manifestações que as pessoas agruparam como sendo havia uma tendência para o isolamento, havia uma persistência, uma tendência para as crianças, as crianças persistirem a fazer algumas coisas e tinham dificuldade na sua comunicação e na linguagem e manifestações de linguagem. Isto levou a que isto fosse considerado o paradigma do autismo, a chamada tríada sintomática do autismo. E a partir daqui foi feito tudo. Isto foi tão importante que de alguma forma nos cegou para outras coisas. E estes critérios de diagnóstico acabaram por condicionar também a nossa investigação e a nossa compreensão. E há imensa coisa, olhando para a restrição de interesses, para os déficits de interação social e os déficits da comunicação, mas muito pouca coisa olhando para outro tipo de manifestações, como nós vamos falar agora a seguir, relacionadas com o autismo. Um outro aspecto também muito curioso é que, olhando para as crianças, e sendo as crianças seres que desenvolvem skills de comunicação muito rapidamente e que nós olhamos as crianças interagirem umas com as outras e notando-se que estas pessoas têm menos capacidade de desenvolver essas competências e essa interação, chegou-se ao extremo e aí, mais uma vez, baseado só na observação, de dizer que as perturbações do espectro do autismo são perturbações da socialização. É o mesmo do que dizer que uma pessoa com uma perna partida é uma perturbação da marcha. De facto, se nós imaginarmos que pegamos numa dos rapazes, das raparigas, dos filhos dos alunos, das pessoas que aqui estão, imaginem o que é pegar nessas pessoas que nos são próximas e colocá-las quais Robinson Crusoe numa ilha solitária, e aí diriam, bem, se fosse uma população de socialização, deixariam de ter autismo. Não tem com quem socializar. E o seu comportamento seria rigorosamente sobreponível ao de qualquer outra pessoa. Basta ter um mínimo de bom senso para perceber que assim não seria. E, portanto, há qualquer coisa que transcendia muito a socialização. Eventualmente, a socialização é aquilo que é visível, aquilo que é o que nos chama a atenção nas crianças quando nós estamos a perceber que há qualquer coisa que não funciona. E aí, se calhar, nós estamos a tomar a árvore pela floresta. E estamos a olhar só para uma manifestação que, eventualmente, será o resultante de muitas outras coisas.
Mais ainda, todos nós sabemos que nas populações de espectro do autismo a variação é muito grande. Há miúdos, homens e mesmo idosos que têm mais propulsão para retinas e, eventualmente, menos comprometimento da linguagem ou da comunicação verbal. Outros têm uma grande perturbação de interação social, mas até não têm uma compulsão para retinas tão marcada. Então nós temos qualquer coisa que pode ter um leque, uma variação enorme. Tão grande, que pode ir desde aquilo que nós podemos dizer que é a normalidade até aquilo que nós temos como sendo os casos mais graves. Temos, portanto, eventualmente um contínuo. Isto é uma simulação que eu fiz, é um construto teórico que imaginei até antes de fazermos alguns trabalhos, que seria isto, se nós pensássemos nos 3 eixos da tríada clássica e pensássemos que podiam ir desde a ausência de déficit até o déficit máximo para cada um destes 3 eixos, nós diríamos que a maioria das pessoas tem pouco, tem déficits muito baixos, ou muito reduzidos, ou não tem déficits, enquanto que as pessoas com autismo mais graves teriam uma incompetência marcada em todos os 3 eixos. Mas nós sabemos que, entre nós, há uns que são mais comunicativos e outros que são menos comunicativos. Há uns que são mais sociáveis e outros que são menos sociáveis. Estou a falar entre nós, não estou a falar. E podemos pensar nos que têm maior facilidade de linguagem e de empatia e outros que têm menos. Não há uma linha divisória, e todos nós temos essa percepção, entre aquilo que é a normalidade e a maioria das perturbações do desenvolvimento ou das perturbações psiquiátricas. Não há um eixo que diga daqui para aqui eu estou deprimido, daqui para cá não estou. Ou daqui para aqui estou com ansiedade, daqui para baixo não tenho. E portanto nós temos um contínuo, e é isso que eu imaginava, um contínuo que sem uma separação. E então nós vimos se era mesmo assim. E de facto o que nós vimos foi, e isto são casos reais, no caso são 39 crianças entre os 2 e os 7 anos, que todos eles votaram no A2 para perturbação do espectro do autismo. Portanto, todas as pessoas que aqui estão, e cada um destes é uma destas crianças, cotaram no A2 para uma perturbação do espectro do autismo. E vejam que, entre os casos que nós poderíamos considerar mais ligeiros e os casos que nós poderíamos considerar mais graves, não há aqui um corte, não há uma divisão, não há uma linha divisória. Isto levar-nos-ia para outra conversa, que é o que é isso das populações de espectro do autismo, o que é isso da DSM-5. Isto é, de facto, uma justificação, para mim, das mais óbvias, da lógica da coerência da DSM-5, olhando para o espectro. Aquilo que nós teremos sempre que perceber é que, eventualmente, as formas de intervenção que pessoas com algumas competências maiores carecem e beneficiam é completamente diferente daqueles que têm maior incompetência e maior limitação poderão beneficiar. Então nós temos que ter uma intervenção diferenciada. Mas diferenciada, se calhar, caso a caso. Não é meter tudo no pacote dos que têm Asperger, tudo no pacote dos que têm não sei o quê. Porque já vimos que, mesmo entre estes com funcionamento, digamos assim, menos grave, nós temos pessoas como este caso aqui, que têm essa interação social, mas que não têm restrição nenhuma de interesses. Ou aquele outro que ali está, tendo uma grande restrição de interesses, tem uma interação social razoavelmente competente. E repito, isto não é uma simulação. Isto é tão simplesmente ir aos 3 eixos do ADI e colocá-los no gráfico. Da ADOS, no caso, e colocá-los no gráfico. Traduzindo aquilo que é caso a caso. Portanto, nós queremos pensar nisto, nós temos que pensar, ok, nós temos aqui uma coisa que é complexa, uma coisa que é um espectro, uma coisa que, para nós conseguirmos compreendê-la, vamos ter a mente aberta. E muita coisa tem vindo a ser feita, muita coisa foi feita nos últimos 20 anos. Muita. A genética tem tido um contributo enorme e a imagiologia tem vindo a ter um contributo enorme.
Quando eu falo em imagiologia, não estou a falar na ressonância magnética simples, não estou a falar na análise morfológica, ou seja, tem ali uma coisa naquele sítio do cérebro que é uma lesão. Não é isso. As alterações morfológicas encontradas têm vindo a ser discutidas, há algumas, mas são ainda base de discussão e, sobretudo, aquilo que se encontrou sob o ponto de vista morfológico não são alterações estáveis, mas quando se faz uma análise longitudinal percebe-se que existe uma evolução das estruturas diferente daquilo que é o caso da maioria das pessoas sem autismo. Mas é sobretudo a imagiologia funcional que nos tem mostrado coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, a ressonância magnética funcional, não vos vou aqui falar muito, tem mostrado que quando determinadas tarefas são pedidas às pessoas com autismo, elas mobilizam áreas do cérebro que são diferentes daquelas que o comum dos mortais mobiliza. Há vários exemplos, não vou avançar por aí, porque tenho outras coisas que gostaria de partilhar convosco. Mas, mais que isso, nos últimos anos, através de um exame que nós fazemos cá também já, que é a chamada tractografia. A tractografia, não vou aqui entrar em grandes pormenores, mas consegue mostrar quais são os feixes nervosos, como é que eles se distribuem e qual a direção que eles têm. Como é que é a direção desses feixes nervosos. E permite, portanto, olhar e fazer reconstruções, como aqui está, em que se percebe como é que as ligações dentro do cérebro estão feitas. E é um trabalho que pode ser feito com bastante pormenor e olhando só para determinados feixes. Não se olha para a globalidade, se não tiver um novelo, como um novelo emaranhado de um novelo que andou nas mãos do gato, mas olhando para este feixe, para aquele feixe, para outro feixe, consegue-se perceber através desta técnica que tem a ver com uma coisa tão simples como é que a água difunde, como é que a água flui ao longo daquele espaçozinho que vai entre o neurónio e a bainha de mielina. Enfim, é possível a partir daqui perceber qual é que é a direção dos feixes. E aquilo que se percebeu é que nas pessoas com autismo, e isto de uma forma muito consistente, existe não só um menor número de ligações, como uma menor organização das ligações. Não de uma forma estritamente localizada, mas aquilo para que até há muito pouco tempo as coisas apontavam é de uma forma razoavelmente difusa. Ou seja, isto apontava para um aspecto que é muito interessante, é que nas pessoas com autismo as ligações entre os diferentes circuitos são feitas mais dificilmente, e são feitas mais dificilmente não só porque existem menos fios, mas porque eles estão mais ennovelados. Estão mais desorganizados na maneira como aquela trama de ligações se estabelece. O que leva à ideia que, eventualmente, o que nós queremos é aquilo que a literatura anglo-saxónica hoje se chama de underconnectivity, portanto, uma diminuição da ligação difusa. Isto levaria a quê? Se nós pensarmos que para termos um determinado estímulo, para lermos um determinado estímulo, nós temos que juntar informação que vem de muitos lados. Se eu pensar numa maçã, eu tenho informação olfativa, tenho informação auditiva, tenho informação gustativa, tenho informação visual. E essa informação está em cada um destes circuitos. E aquilo que resulta como informação final é o resultado da ligação rapidíssima entre todos estes circuitos. E esta ligação rapidíssima permite-me ter aquilo que é uma meta-representação, uma representação a um segundo nível, que não é só o cheiro, não é só o sabor, não é só a cor, mas que é qualquer coisa mais generalista. E acima deste conceito generalista, há um outro que é o de fruta, por exemplo. E acima desse conceito generalista, poderá haver um outro conceito mais generalista ainda, que é as coisas que se comem. Mas elas intercomunicam com, por exemplo, as coisas que vêm na Bíblia.
Ou quem foi o Sr. Newton, a quem, eventualmente, segundo diz a lenda, ao observar a queda de uma maçã, começou a empreender porque é que ela havia de cair para o chão e não cair para o céu, e chegou à conclusão que, se calhar, havia uma força que a atraía e conseguiu fazer a clássica fórmula da atração gravitacional. E, portanto, há, de facto, um construto em cima de outro construto, de outro, e que se baseiam seguramente numa ligação rapidíssima entre as diferentes áreas. Ora, aquilo que acontece é que não foi até agora encontrada nenhuma alteração genética, nem nenhuma alteração morfológica específica para as pessoas com autismo. Aquilo que acontece é que muitas alterações têm sido encontradas, o que nos pode levar até a uma conclusão muito interessante, que é esta. O resultado final do automóvel não andar pode ser por múltiplas avarias, por coisas tão simples como faltar a gasolina ou até por ter gripado o motor. O que eu quero dizer com isto é que, de facto, aquilo que nós olhamos nas pessoas com autismo, que é o resultado final de funções complexas, tem que ser assegurado por um sistema tão lato que múltiplas causas podem levar a resultados semelhantes. E provavelmente por isso nós podemos ter múltiplas causas genéticas e funcionais a determinar o aparecimento de sintomatologia do autismo. E por isso mesmo, dentro daquilo que é o grande chapéu do autismo, nós temos pessoas, como já vimos, uns que podem ter mais disto, mais restrição de interesses, por exemplo, outros que podem ter mais dificuldade na comunicação verbal, outros que podem ter outra coisa. Mas em que todos eles têm, debaixo deste chapéu, aquilo que nos permite dizer que há um paradigma de funcionamento que é idêntico a todos os outros que nós classificamos como tendo a mesma perturbação. E é isso que eu aqui vos chamo a atenção. Este modelo, que é uma das aproximações, neste momento, que se pensa, que nos poderão ajudar mais a pensar, não só a neurobiologia do autismo, como também a intervenção, e eu não canso de chamar a atenção que qualquer intervenção tem por detrás um modelo. E se nós aplicarmos qualquer intervenção sem termos conhecimento, ainda que breve, ainda que superficial, desse modelo, nós estamos a imitar procedimentos sem conhecermos a razão pelos quais o estamos a fazer. Se nós pensarmos num modelo, seja ele qual for de intervenção, seja um modelo cognitivo, seja um modelo comportamental, seja um modelo de treino de competências sociais, seja um modelo o que quiserem, seja um modelo psicanalítico, seja um modelo dos 1001 que se vendem à sociedade, há que perceber que cada um deles parte de um pressuposto em relação àquilo que é a ideia que está por trás de o que é a perturbação do espectro do autismo. E por isso é que nós percebermos isto é tão importante. Porque a compreensão destes modelos pode sustentar ou não as formas de intervenção que nós utilizamos. Ora, isto, por exemplo, poderia levar-nos a compreender porque é que a maioria das pessoas com perturbações do espectro do autismo tem uma grande dificuldade na compreensão do todo, apesar de terem uma compreensão das partes até bastante pormenorizada. Mais ainda, se eu não tiver esta compreensão do todo, eu fico-me pela compreensão das partes. Se eu não tiver esta compreensão do todo, eu preocupo-me, eventualmente de forma excessiva, de forma pormenorizada, com esta compreensão das partes. E se nós pensarmos naquilo que são as competências ditas muitas vezes de forma absolutamente errada, genialidades no autismo, não são mais do que uma hipermemória e hipercompreensão das partes, eventualmente porque não está a ser inibida pela compreensão de tudo. Existem trabalhos interessantíssimos feitos com estimulação magnética que, em pessoas normalíssimas,
inibindo determinadas áreas que permitem a compreensão do todo, se liberta a memória da compreensão das partes e, por exemplo, é possível induzir competências de cálculo e de memória de dígitos, inibindo determinadas partes do cérebro. E está belíssimamente documentado. Ora bem, então, este modelo que eu estou a falar, era um modelo que nos poderia ajudar a pensar naquilo que eventualmente será o tal denominador comum, ou um dos denominadores comuns das pessoas com autismo, que é a enorme dificuldade destas pessoas fazerem meta-representação. Ou seja, meta-representação é aquilo que, se guardar esta imagem, aquilo que é construído a partir de cada uma das partes, e depois aí há meta-representação da representação, construindo-se uma pirâmide de representações progressivamente mais elaboradas. Ora bem, aquilo que acontece é que as pessoas com autismo, como sabemos, têm uma enorme dificuldade em fazer esta meta-representação e têm outra enorme dificuldade, que é fazer a contextualização, como eu aqui já vos apresentei noutras conversas. Ou seja, quando eu fazer a contextualização, eu tenho que estar a reunir informação daquilo que é o objeto ao qual eu estou a prestar atenção e o contexto em que ele se insere. Como é evidente. Eu vou-vos dar vários exemplos disso. Ora, isto determina que as pessoas com autismo possam ter muitas vezes uma percepção da realidade, muitas vezes até ao pormenor, mas com uma enorme de descodificar as outras dimensões que são a representação da realidade, ou que são a contextualização dessa mesma realidade, ou que são coisas como seja no sentido figurado, ou seja, aquilo que nós poderíamos chamar uma para-realidade. Este exemplo também já vos passei algumas vezes e vem de conversas que eu tenho tido ao longo destes anos com várias pessoas, em que, por exemplo, se eu pedisse aqui para me dizer eu quero um cão, toda a gente sabe o que é um cão, mas ninguém consegue pedir um cão, de forma que eu consiga identificar seguindo um algoritmo. Claro que eu não preciso seguir um algoritmo para identificar um cão. E há cães de todas as formas e feitios. Mas alguém me chamou a atenção, um homem notável com Asperger, me chamou a atenção para que todos os cães tenham um focinho igual. O nariz dos cães é todo igual. Portanto, se olhar para o nariz de um cão, eu sei que é um cão. Agora, é evidente que para uma pessoa, isto é um truque de alguém que não tendo meta-representação, consegue identificar um cão e consegue safar-se, não é? Discretamente olha para o nariz do cão, ops, isto é um cão, não é?